matéria do Terra, não é isso? Matéria do Terra. E é a polêmica da semana, né? Então, o que acontece? Ó, confundir arte com pornografia é ridículo. A polêmica em escola nos Estados Unidos com estátua nua de Michelangelo. Então, o que acontece? A gente já está aqui dando ar da graça também. Então, o que acontece? O Conselho Disciplinar dos Estados Unidos demitiu uma diretora chamada Hope Carrasquilla, né? Que era uma escola em Tallahassee, nos Estados Unidos. Tudo porque alguns pais fizeram pressão para que ela fosse demitida, porque uma professora dessa mesma escola apresentou um trabalho de arte falando sobre o Renascimento e mostrou esta foto aqui. Vou mostrar para vocês já já. Tomara que não caia, mas a gente vai manter aqui, ó. Então, a imagem é essa. Davi de Michelangelo estava sendo exibido numa escola que era, na verdade, uma sala de sexto ano nos Estados Unidos, que é referente a crianças de 11 e 12 anos. Então, a professora foi apresentar sobre o Renascimento com esta foto aí. E, segundo alguns pais, não teve, antes da apresentação desta foto, alguma advertência visual de que as crianças estariam entrando em contato com material sensível, por assim dizer. E aí o que aconteceu? 3 pais começaram a fazer um extremo rebuliço, né, por conta disso. E o negócio tomou uma proporção tão grande que o conselho disciplinar, né, o conselho dessa localidade dos Estados Unidos, também por uma pressão de alguns pais, resolveu demitir a diretora. Então, o que acontece? Ó, deixa eu só colocar aqui. Essa fala aqui, esse aqui é depois. Não, isso aqui é depois. Mas o que acontece? Então, houve tanta pressão nesse sentido que a professora, que na verdade foi a própria Hope Carrasquilla, que foi demitida nesse sentido, teve tanta pressão que jogaram ela para fora, né? Demitiram, chutaram a professora por conta de fazer a parte dela, que era um terrível trabalho de ensinar crianças sobre artes visuais. E sobre esse grandíssimo problema que vocês vão ver aqui de novo. Não era bem isso, mas aqui. Aqui. Gente. Não é isso não. Só fechar aqui. Aqui, ó. Esse grande problema é porque os pais simplesmente piraram e começaram a dizer que a professora, eu falei diretora ainda agora, mas é professora, tá, gente? A professora Carrasquilla estava transmitindo pornografia para as próprias crianças. Então vamos lá, que isso me dá certo asco nesse sentido. Eu sou de uma família extremamente tradicional, conservadora e tudo mais. Mas eu venho de uma geração que a gente viu no Brasil muita coisa ali nos anos 80 horrível. A gente viu muito desenho que foi considerado violento.
Mas uma coisa que a gente, pelo menos eu entendo, que a nossa geração de crianças sabia, era fazer discernimento do que era o certo e o que era o errado. Então, acho que o primeiro problema tem aqui, e que foi uma argumentação de muita gente também nesse sentido, é que muita gente não está sabendo lidar, e principalmente esses pais, que não vão entender, são imbecis, a palavra correta é essa, é saber a diferença entre nudez e pornografia. Nudez e pornografia são duas coisas completamente diferentes, que elas podem estar atreladas em determinados momentos, mas não quer dizer a mesma coisa. Mas com toda a certeza do mundo. Então, o que a gente vê aqui, essa representação de Davi, o Michelangelo desenvolveu tudo ele na mente dele, explicando que Davi era de uma linhagem de pessoas muito simples, né? Enfim, tão simples que usava a roupagem tão simples possível, e pela fé foi escolhido por Deus para derrotar o gigante Golias. Ah, mas por que ele está pelado? Mas ele está pelado porque no Renascimento uma, uma das uma, digamos, uma das diretrizes dele quer dizer do antropocentrismo, né? O homem focado no próprio homem. Então a figura do homem, como tinha nos gregos também, era muito valorizada. E era muito desenvolvida essa questão do homem, da perfeição do corpo também, através dessa modelagem de estátuas nuas, que é para dar o destaque à concepção, né, da perfeição do corpo humano, né, simbolizada aí na figura de Davi. Veja bem que não tem as suas partes íntimas eretas, né, e nem outra conotação sexual nesse sentido. Ele está simplesmente nu. Como também existem outras obras, né, outros monumentos também que existem mulheres nuas, ou que existem parte de corpos seminus ou completamente nus. Então, a representatividade do corpo nu, da perfeição humana através do corpo, era muito, muito normal nesse sentido, né? Era uma representação. Não faz em nenhum momento alusão nenhuma a questões sexuais. Somente representatividade estética. E aí a gente pode ficar aqui a vida inteira ou a noite inteira falando aí, conjecturar mil outras coisas, porque são tantos problemas incrustados, mas a gente vê essa questão do conservadorismo em relação à arte de uma forma até às vezes meio freudiana. Porque quando você olha isso, quando você olha um monumento desse e começa a remeter a sexo, é lógico que você tem alguma disfunção psíquica relacionada à área da sexualidade de uma forma muito mais vertente. E no conservadorismo, e especialmente o conservadorismo mais extremado, quando essa conotação, esse perigo de você estar apresentando para crianças um corpo nu, perigo entre aspas, né? Apresentar um corpo nu você pode gerar 1001 bloqueios na concepção de um futuro adulto em relação ao consumo cultural nesse sentido, porque tudo vai ser relacionado a sexo. E aí não é. Nós nascemos nus, nós tomamos banho, pelo menos eu tomo banho pelado, mas enfim, a maioria das pessoas
ditas normais tomam banho pelados. Então, a nudez, vejam bem o que eu vou dizer. A nudez, ela tem que ter uma concepção natural das coisas. Não quer dizer que você vai ficar andando pelado em casa, enfim, mas existem o naturalismo que também vai ter outra vertente, também tem as suas defesas nesse sentido. Mas a concepção que está aqui colocada é completamente diferente e em nenhum momento passa pelo sexo. Porque se estivesse as partes íntimas aí estariam com certeza com algum volume mais alterado para, enfim, dar uma ênfase em outras coisas que não é o caso. Então, a gente vê um problema aí extremamente sério nesse sentido. A própria matéria fala também que isso aí chegou até o museu lá na Itália, onde a obra tá em permanente exposição. Então, tanto a professora quanto os alunos desta sala foram convidados pelo museu, né, para visitar e estar em loco para conhecer esse monumento. E a própria professora também, você teve protestos a favor da saída dela, mas também você tem, na verdade, muita gente que também estava fazendo manifestação para que ela voltasse a trabalhar. Porque, lógico, isso é um absurdo. Então, isso aqui tem uma fala dela na própria matéria que fala o seguinte: houve tanta polêmica e agitação, disse ela, que é a Hope Carrasquilla, em entrevista à agência Associated Press. Eu realmente teria que considerar. Isso é realmente o melhor para mim? E aí a gente vê um outro problema nesse sentido, que é como com as ações extremadas e provavelmente as ações que estão aí, eu não vou falar mais nem questão de política, tá, gente? Não é polarização, mas a gente está falando de ideologia. E a ideologia de um pensamento conservador, geralmente ligado a uma extrema direita, ele é ligado a muitas vezes também a barbárie, né? Porque se você vê um próprio monumento sofrendo restrições de censura e gritos de pornografia, esse tipo de ideologia é capaz de estragar, de fazer estragos na cabeça de uma criança dessa e de muitas outras coisas que possam estar ao redor. Então eu não sei como é que é ali em Tallahassee, nos Estados Unidos, essa questão da liberdade de expressão, no sentido de obras realmente artísticas, mas dá para imaginar aí também que deve ter um grande movimento dos profissionais nesse sentido para que o conservadorismo também possa entender o que é e o que não é, né? No caso aí, pornografia. É triste. É muito triste como nos últimos anos. E aí a gente fala de bipolaridade, né? Assim como no Brasil, os Estados Unidos também passaram anos antes, poucos anos antes também, com essa questão de uma extrema direita muito forte com Donald Trump, e isso também veio para o Brasil depois. A gente percebe que ainda as raízes estão muito fortes, né? Já eram muito fortes por toda a existência lá da cultura norte-americana, que é extremamente puritana em algumas localidades. Mas depois desse furacão Donald Trump lá nos Estados Unidos, a gente percebe mesmo que tem, tem muita gente bitolada aí que não consegue separar as coisas. É que faz o apito do cachorro, né? Só um apitar que os outros cachorros estão todo aí querendo morder e querendo não deixar avançar
para que a luz, entre aspas, das coisas possam realmente iluminar a cabeça de muita gente que é retrógrada, né, nesse sentido, né? Você tem ignorância e o retrocesso ali trabalhando lado a lado firmemente para que barbaridades como essa não possam acontecer. Não, tem mais alguma coisa aqui? Não, tem, é isso mesmo. Então, senhoras e senhores, a agitação é essa. A gente ainda tem que, em pleno século XXI, 2023, depois dos furacões do conservadorismo que ainda estão em muitas partes do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, já saíram, mas continuam deixando as suas marcas e marcas profundas aí no seio da sociedade. E os americanos aí, ou uma parte dos americanos ainda está com essa dor de cabeça aí que não consegue entender como ações desse nível de barbaridade ainda conseguem acontecer. Eu de verdade torço para que essa professora possa realmente se dar bem na vida. Eu também não voltaria pro colégio, não, sabe? Não é, não é por conta de uma manifestação popular maior que fez ela voltar que as mesmas pessoas vão se sentir inibidas. Pelo contrário, elas iam se sentir pressionadas a continuar fazendo as mesmas coisas. Então eu também não voltaria pro colégio, não, sabe? Eu, eu deixaria a coisa de lado nessa escola aí e ia fazer outra coisa na minha vida, porque quando você percebe que não vai dar em alguma coisa ou em algum lugar, saia. Saia, não vai dar certo. Saia, não vai dar certo, né? E aí eu acho que eu acredito que essa é uma das situações, né? Não dá, não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Se é um colégio e se tem uma comunidade que tem essa agitação toda nesse sentido aí, eu, se fosse no lugar da professora também, buscaria um lugar que fosse a minha cara para poder trabalhar do meu jeito e fazer as coisas certas. Ok?